Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, que aqui celebram conosco esta Eucaristia, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos vivenciando a graça deste tempo comum, vivendo o início da vida pública de Jesus. Há poucos dias atrás, nós celebramos o batismo de Jesus e a partir de seu batismo, Jesus inicia a sua vida pública. E o texto de hoje, narrado por São Marcos, nos chama a atenção em alguns pontos. Primeiro, a multidão que seguia Jesus. E por que essa multidão seguia Jesus? O texto diz: eles foram até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Primeiro ponto que nos deve chamar a atenção: a multidão que seguia Jesus iam até ele porque ouviram falar do que ele fazia. Não ouviram falar de quem ele era, mas do que ele fazia. Tem uma diferença muito grande também para nós no segmento. É necessário conhecermos quem é Jesus. Este é o grande desafio para todos nós. A partir do momento que conhecemos quem é Jesus, é que nós podemos fazer a experiência da sua graça. E ali, as multidões, repito, iam atrás de Jesus porque ouviram falar de suas curas, ouviram falar da libertação, ouviram falar dos milagres. Então, iam não em busca de Jesus, iam em busca das suas necessidades particulares. Jesus percebe tudo isso. E temos um outro grande sinal a partir disso. Jesus pede aos seus discípulos para providenciar uma barca por causa da multidão que o comprimia. Marcos não relata, mas Mateus relata que da barca Jesus ensinava as multidões. É necessário também nós ouvirmos o ensinamento de Jesus, para conhecermos quem é Jesus.
Não podemos simplesmente buscar em Jesus a solução das nossas necessidades particulares. Não podemos seguir Jesus por causa de cura, de libertação, de milagres. Devemos seguir Jesus porque Ele é o Salvador, o Senhor, o Filho de Deus. Devemos seguir Jesus porque o conhecemos profundamente. Devemos seguir Jesus porque somos igreja, batizados em nome de Jesus, na água e no Espírito Santo. Este deve ser o nosso desejo. Jesus não veio ao mundo para ser o grande milagreiro, para solucionar os nossos problemas como um passe de mágica. Jesus veio ao mundo para nos propor um caminho de salvação, para que caminhando com Ele, nós alcancemos de fato a vida eterna, o reino dos céus. Então a nossa motivação em seguir Jesus deve ser o nosso desejo de conhecê-lo. A figura da barca, a barca de Pedro, é a figura da igreja. Jesus começa a organizar a sua igreja. Ele quer que aquele povo deixe simplesmente de ser uma multidão anônima que o seguia em busca de cura, para ser a sua igreja. E para isso é necessário ouvir Jesus. Para isso é necessário o ensinamento. Para isso é necessário o conhecimento da palavra, o aprofundamento nessa palavra. Não podemos continuar seguindo Jesus, simplesmente, repito, buscando soluções mágicas, segundo as nossas necessidades particulares. É claro que Jesus é Deus e Senhor e pode sim curar, pode libertar, pode expulsar o mal, mas muito mais que isso, Ele nos quer fazer igreja. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer nos propor um caminho de salvação. Corremos hoje em dia este mesmo risco daquela multidão que seguia Jesus simplesmente porque ouviu falar do que Ele fazia. Quando ouvimos falar, tal lugar está acontecendo cura, milagres, por muitas vezes nós vamos atrás, não de Jesus, vamos atrás das curas e dos milagres, sem conhecer quem é Jesus. Para conhecer quem é Jesus, é necessário caminhar com Ele, nos aprofundar na Sua palavra, ter com Ele intimidade. E para isso é necessário sermos igreja. Da sua barca, que é a igreja, Jesus quer nos ensinar. Jesus quer nos fazer crescer como adultos na fé, para que nos tornemos também discípulos. E como discípulos, missionários. A cura, a libertação, a bênção, a expulsão do mal é consequência da nossa adesão a Jesus Cristo, da sua proposta, da sua pertença. Deixemos de ser multidão. Ouçamos o Cristo que nos fala através da igreja, da barca de Cristo, e façamos com Ele a experiência de novos homens e novas mulheres, transformados pela graça. E repito, em consequência disso, faremos a experiência do milagre em nossa vida. Mas deve ser consequência do nosso conhecimento de quem é Jesus. Deixemos de ser multidão, passemos a ser a igreja que transforma o mundo e transforma a sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para